Graça e paz. Muito bom dia a todos. Sou o apóstolo Miguel Anjo, da Igreja Evangélica Cristo Vivo, do Rio de Janeiro. Talvez do outro lado estejam muitas pessoas com a vida extremamente arrumada. Sua vida financeira em paz, sua vida familiar ao êxito, seus projetos e planos, todos em perfeita vitória. Graças a Deus por isso. Mas eu quero, como um profeta de Deus, lançar sementes de vida e de esperança na vida daquelas pessoas que dizem: apóstolo, as coisas não estão bem comigo. Desculpa a expressão, como eu ouço de muita gente, eu estou no fundo de um buraco, fundo de um poço. Eu errei, eu tomei decisões equivocadas, eu não busquei orientação de Deus, dei passos que não deveria dar, me envolvi com situações que não deveria me envolver, fiz sociedades com quem não era digno. Enfim, eu preciso de algo novo na minha vida. E é exatamente sobre isso que eu venho falar com você. Novos começos. Novos começos. Toda a história de novos começos é algo que Deus estabelece na vida daqueles que lhe dão ouvidos. O profeta Jeremias disse que a melhor glória, a maior glória que um homem pode ter é saber quem ele é, quem Deus é e, acima de tudo, conhecer o que ele diz em sua palavra. Então, ouça, por favor. Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, é especialista em recomeços de vida. E lhe digo isto porque você está diante de um homem que, no meio da sua plena juventude, teve os seus sonhos interrompidos, um acidente no exército em África, em Angola, tempo de hospital, CTI, cirurgias, corpo necrosado, ossos, tecidos, quase uma amputação de uma perna. E num leito de enfermidade, eu conheci, ou melhor, corrigindo, ele se revelou a mim. Ele se deu a conhecer. Isso chama a soberania e os desígnios de Deus. Então, mesmo após as quedas da vida, ele oferece uma nova chance para vivermos uma plenitude. São os planos, os propósitos e os desígnios de Deus. Então, você já desejou apagar alguma coisa da sua vida e começar de novo? É com você que o Espírito Santo está falando. Quantas pessoas carregam um fardo, um peso do seu passado, por causa de escolhas erradas, por causa de sonhos que foram frustrados? Mas a mensagem de hoje é muito clara. Em Cristo e somente em Cristo Jesus, você pode ter um recomeço de vida. Porque Deus é o Deus dos recomeços. Está aqui o meu exemplo. Ele é um Deus de recomeços para novos caminhos, porque aqueles que você trilhou sem Ele lhe levaram à frustração ou ao desastre de vida. Sabe uma coisa? Deus não desistiu de você. Por isso Ele lhe colocou hoje diante de um pastor, um pregador, um profeta de Deus, que lhe vem dizer: não importa onde você parou. Não importa. Com Deus, cada fim de alguma coisa pode ser um novo começo. Eu vou lhe dizer, o recomeço é possível para aquela pessoa que falhou. Por quê? Porque a palavra de Deus assevera isso. O profeta Isaías, o maior profeta do Antigo Pacto, ele diz no capítulo 43, versículos 18 e 19, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Então veja, o primeiro passo para um novo começo de vida, um recomeço de vida, é exatamente o que ele diz: não vos lembreis das coisas passadas. Quando eu fico preso ao meu passado, eu não avanço. Quando eu fico preso a algo errado, equivocado, uma queda, um fracasso,
e não me dou o direito de olhar com perspectivas novas para a minha vida, eu serei redondamente um fracassado. Então ele diz assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Está saindo à luz por um programa de televisão. Está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, eu colocarei rios no ermo. Olha, que palavra, que esperança, que bálsamo incrível, fantástico, maravilhoso o Espírito de Deus traz hoje ao nosso encontro. O Senhor disse, no deserto, eu coloco um caminho. Ou seja, aquela pessoa que está absolutamente desorientada, equivocada, Satanás a cegou, ela está debaixo da ira de Deus, debaixo de condenação, é como um vaso quebrado. Vem a palavra do Senhor, diz, eis que porei um caminho no deserto. Talvez você esteja dizendo, Miguel Ângelo, eu vivo exatamente desta forma. É como se eu estivesse num deserto. Nunca experimentei na minha vida um oásis. Como disse Jó, os dias são como um corredor veloz e a felicidade nunca chegou à minha vida. Então há pessoas que estão dizendo isso. A felicidade nunca chegou à minha vida, nunca tive um momento de dizer, uau, estou realizado, estou bem comigo mesmo, estou bem com o próximo. Então ele vem, diz, olha, está saindo uma coisa nova, não fique agarrado ao seu passado, não se lembre das coisas passadas, porque eu colocarei um caminho no deserto e rios no ermo. Significa ermo, sequidão, vida carquelada. Ele diz, eu vou colocar água lá. Isso é maravilhoso. Então, o primeiro passo para um novo tempo de vida é reconhecer que precisamos de um novo tempo porque erramos quando vivíamos ao nosso bel prazer ou segundo as nossas intuições. Uma vez que você diga, gente, eu não consegui, eu não tenho capacidade mais, eu não tenho sequer forças para avançar. Aí vem a palavra e diz, olha, eu vou colocar a tua vida de forma correta. Vou colocar o trem nos trilhos. Então Deus não rejeita aquela pessoa que falhou, que errou, que pecou. Mas Ele a atrai com amor. E Ele diz, eis que faço coisa nova. Quando Deus se propõe a fazer algo novo, Ele é distintamente, Ele é totalmente diferente do passado. Quantas pessoas nos escrevem, chegam à igreja, ligam para nós, olha, eu estou aqui, eu quero muito, mas estou escravizado pela bebida alcoólica, estou escravizado por uma vida sexual sem limites, eu estou na droga. E vou lhe dizer uma coisa, não pense você que é o menino de rua apenas que é dependente de droga, como nós vemos às vezes fotografias da cidade, das pessoas na Cracolândia. Às vezes são pessoas de classe A, acima do A, que perderam o sentido de vida, perderam essa conexão com o bem de Deus, e então a vida desmoronou por causa do álcool, por causa da bebida, por causa das orgias, enfim, estas coisas que o mundo oferece para um prazer transitório. Mas não é um prazer eterno, é transitório. Paulo aos Hebreus diz, os prazeres transitórios do pecado. Então o passado não nos define quem nós somos. O Senhor tem prazer em restaurar quem se entrega, quem renuncia, quem se nega a si mesmo, renuncia, toma a sua cruz e segue Jesus. Toda alma precisa de um ambiente seguro para florescer. E esse ambiente eu estou lhe trazendo aqui, chama-se a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe um versículo na Bíblia que defina a graça é. Então eu lhe digo que a graça é tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós. A Bíblia diz que ele foi o cordeiro que foi imolado, ele foi a propiciação, o pagamento dos nossos pecados. Toda a dívida que constava contra nós, ele pagou.
Ele nos atraiu a Ele mesmo. Ele se tornou o Senhor absoluto da nossa vida. Paulo diz isto com uma expressão tão linda, ele diz, não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então, não é tarde demais para ser quem você foi criado para ser. Você não foi criado para ser cauda. A Bíblia diz, cabeça. Não foi criado para viver debaixo, mas sempre por cima. Não foi criado para viver com lutas, guerras materiais e financeiras, limitações. Não, foi criado para ter que emprestar e não tomar emprestado. Nós dizemos, apóstolo, a minha ficha com Deus é problemática. Deus não escreve a nossa vida sobre uma ficha sem ser problemática. Todas as pessoas que não conhecem Jesus, que não são ramos da videira enxertados na videira verdadeira, elas sabem. Jesus disse isso, sem mim nada podeis fazer. Então, se eu não posso fazer nada sem Jesus, se eu vivi 21 anos sem Jesus, imagina as coisas que eu fiz quando ele diz que não pode fazer nada sem ser através dele. Então, Deus escreve em corações que se rasgam. O profeta Joel disse isso, rasga o seu coração. Não é a roupa, é o coração, que tem que ser rasgado para que Deus faça uma obra. Ele tira o coração de pedra insensível, esmiuça esse coração de pedra com o martelo da palavra, depois ele coloca um coração de carne sensível. Então, o passado na minha vida, na sua vida, não pode ser um lugar de referência. Não é residência. Já passamos por ele. Por isso é que Deus vem propor-lhe hoje um recomeço. Um recomeço de vida. Pastor, mas eu já tenho 50, 60, 70, 80 anos. Não importa, Deus faz isto, no abrir e fechar de olhos. Pedro disse que um dia é como 1000 anos como um dia. O que você precisava era de abrir o seu coração para esta verdade e não se entregar à vida, não empurrar a vida com a barriga, desculpa a expressão acadêmica, como é que costuma se dizer na nossa tradição. Então, recomeços começam como, apóstolo? Reconhecendo que eu sou um pecador, me rendendo perante o Senhor Jesus Cristo. Por isso, no livro de Lamentações de Jeremias, outro profeta, ele diz, capítulo 3, ele diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então diz que Deus tem misericórdia de nós, da nossa miséria, Ele tem concórdia. Ele tem misericórdia do sofrimento do homem. Quando Deus olha uma pessoa amarrada à droga ou álcool, prostituição, o que for, caminhos escuros, cheios de comprometimentos, bebedices, orgias, enfim, conforme a Bíblia diz, Deus sente misericórdia, porque essa é a condição do ser humano sem Deus. Então, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Essa é uma promessa. Se renovam quer dizer que recomeçam. A cada manhã, quando nós acordamos, o Senhor disse, olha, eu já renovei, eu já tornei novo outra vez, apagando o teu passado e fazendo com que tudo seja novo. Então, recomeçar exige rendição. Então, deixe de lutar com as suas próprias forças. Confie no amor, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse amor imutável, o amor imutável. Então, a soberania de Deus passa a dirigir os caminhos daquela pessoa que se rende a Ele. Mesmo que tenha fracassado, mesmo que esteja no pó, no monturo, na aflição, até vou lhe dizer entre nós,
Quantas pessoas estão do outro lado que só pensam em suicídio, ainda não tiveram coragem e não terão mais, porque o suicida não entra no reino dos céus, de tirar a própria vida, porque olham para os lados e veem escuridão, olham para frente e estão dentro de um túnel escuro, andam tateando, cabeçada, cai, levanta, cai, levanta. Então a soberania de Deus passa a dirigir os passos, as misericórdias passam a sustentar, mesmo se você e ainda há alguém me ouvindo que se sente totalmente destruído na sua vida. Então o acolhimento da graça é o ponto de partida para um novo tempo de vida. Todo dia é uma nova página, escrita pelas misericórdias do Senhor. Então a graça não é o ponto final. A graça é uma nova fase na história da tua vida. E eu lhe digo, renda-se ao autor da vida. Ele já escreveu este recomeço que ele está fazendo hoje, no primeiro domingo do mês de outubro de 2025. Ele disse, eu vou fazer um novo começo. Ele escreveu uma página nova, a história da tua vida. Você a conheceu até hoje e conheceu o seu passado. Você não conhece o que vem pela frente. O que eu lhe digo é que serão coisas grandiosas. Isso aconteceu com a minha vida, pode acontecer com a sua vida. Então o novo de Deus, agora lhe digo, exige passos de fé. O que disse Paulo quando escreveu aos Filipenses, no capítulo de número 3, ele diz assim, versículos 13 e 14, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Olha, isto é importante. Uma coisa eu faço, e me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Lembra-se do profeta dizendo, as coisas para trás não podem ser mais parte das tuas memórias feridas. Não podem. Disse, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Ele disse, esquecendo nas coisas que para trás ficam, eu avanço. Você não pode carregar uma corrente de prisioneiro achando, não, quem sabe, não. Diz, esqueça as coisas que estão para trás e avance. Paulo está nos ensinando a esquecer. A arte de esquecer é um fenômeno na vida da pessoa que o consegue. Daquelas coisas que ficaram para trás, que paralisaram, que lhe fizeram mal, que lhe deixaram no fundo do poço. Recomece então hoje. Creia. Haja desta forma. Eu deixo as coisas do passado e avanço para as que estão diante de mim. Então, seguir em frente, mesmo os temores e medos, mesmo com algumas marcas que podem ter ficado. A fé nos faz tirar os olhos do passado e olharmos para o prêmio da soberana vocação. Recomeçar é escolher a esperança sobre o erro, a vergonha e o passado. É acreditar que Deus ainda vai usar a tua vida para algo muito grande. Você crê nisto? Então a fé é a coragem de dar o primeiro passo rumo ao novo. Deus não recicla vidas, Ele as transforma. Ele pega um vaso quebrado e faz um vaso novo. Quem olha para frente não tropeça nos escombros do passado. Deus não recicla vidas, Ele transforma as vidas. Deus não é um juiz que aponta falhas. Ele é um pai que estende a mão. E Ele te convida hoje a escrever esta nova página, essa nova história de vida. Então diga sim ao recomeço, diga sim à graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga sim a um novo tempo de vida glorioso. E diga, Senhor, eu recebo hoje um novo começo de vida. Escreva a minha história nova com a tua graça maravilhosa. Eu me rendo a ti, Senhor. Eu avanço. Eu creio. Foi para isso que o Senhor me colocou diante de um homem de Deus que lhe indicou o caminho correto para a vida. Graças a Deus. O caminho no deserto já foi colocado. O rio no ermo já está edificando a vida. Agora, viva realmente uma vida com sentido. Graça e paz, o meu carinho a todos, de todo o coração, apóstolo Miguel Ângelo.